situação ainda não está definida, porque a despeito do Botafogo ter pago até o mês de junho a importância de R$20.550.000 para pagamento de débitos trabalhistas, e até o final da gestão, até o dezembro de 2017, pagar a importância de R$48.150.000 para quitação de débitos trabalhistas, ainda assim, alguns ex-jogadores, certamente mal orientados por seus advogados ou pelo passado nada exemplar das administrações do Botafogo, levaram o clube a ficar totalmente desmoralizado perante o TRT, no qual não foi possível sequer, quando fomos negociar, fazer uma proposta que importasse no pagamento percentual das nossas receitas. Proposta de pagamento percentual era vista como uma prenúncio de um calote. Então fomos obrigados, num cenário totalmente adverso, a comprometer receitas que nós sequer tínhamos naquele momento, o Botafogo dispunha. Então, provavelmente, mal orientado por seus advogados, alguns atletas, como Irã Adriele, Renato Silva, Túlio Lustosa e outros dois, que agora não me recordo o nome, não satisfeitos com a decisão do presidente do TRT, que concedeu um novo ato trabalhista ao Botafogo, que é a sobrevivência do Botafogo, porque o ato trabalhista é a centralização de todo o débito trabalhista em um único juízo, e o Botafogo efetua um pagamento mensal que é distribuído entre todos os credores trabalhistas na ordem cronológica de seu ingresso. Então, esses atletas, especialmente, recorreram da decisão do presidente do tribunal, que concedeu um novo ato trabalhista ao Botafogo. E na quinta-feira passada, dia 9 de junho, teve início o julgamento do recurso. O desembargador relator nomeado, Dr. Fernando Antônio Zorzenon da Silva, acatou as razões desses agravantes, entendendo que foi absolutamente ilegal a concessão desse novo ato ao Botafogo, seja porque, no entendimento dele, não se tratava de um novo ato, e sim de uma renovação de um ato, e ainda assim, segundo ele, o presidente anterior do Botafogo, na gestão anterior, deixou pendente mais de 12 milhões de reais. Então, segundo ele, o Botafogo não poderia ter um novo ato sem que se regularizassem esses 12 milhões de reais. E ainda, segundo o eminente desembargador Zorzenon, alguns atletas, no caso específico esses 5 atletas, fizeram um acordo com a presidência anterior, que saiu em 2014, através do qual o presidente do Botafogo aceitou, foi posto uma cláusula nos acordos com esses ex-atletas, de que eles jamais seriam incluídos em qualquer ato trabalhista. O Botafogo era obrigado a pagá-los com recursos próprios, mas jamais receberiam em atos trabalhistas. Então, evidentemente, quando nos pronunciamos e evidenciamos a manifesta ilegalidade dessa cláusula, seja porque está privilegiando 4 ou 5 atletas contra uma comunidade de 200 credores trabalhistas, eles têm que entrar na lista para receber durante 10 anos. E esses 5 estariam sendo privilegiados, tendo o direito de fazer penhoras diretas das receitas do Botafogo. Então se encontraria o princípio do direito do trabalho, de que o coletivo sempre prevalece sobre o individual. E além do mais, além desse aspecto de natureza pública,
Nenhum dos advogados que assinaram esses malfadados acordos receberam poderes para praticar essa renúncia, que é uma renúncia gravíssima ao patrimônio do Botafogo. Muito bem. Então, apesar de toda essa situação, o eminente desembargador Zorzenon acolheu as razões, dizendo que o ato era absolutamente nulo, provendo o recurso para afastar o Botafogo do ato. Bom, evidentemente, essa gestão, uma gestão que está trabalhando para o bem do Botafogo, e nós trabalhamos já vendo que poderíamos enfrentar esse cenário com muitos inimigos, fruto de atos de passados. Nos preparamos para um cenário de guerra e, graças a Deus, conseguimos, no primeiro momento, reverter essa situação. Logo depois do desembargador Zorzenon, o desembargador Luiz Alfredo Mafralino, mesmo não sendo a hora dele votar, ele pediu a palavra e divergiu frontalmente do desembargador Zorzenon, dizendo que, em absoluto, nosso Botafogo conseguiu um novo ato, não foi renovação de ato, e que a legislação, as duas portarias do Tribunal Regional do Trabalho, que estabelecem as condições do ato trabalhista, em nenhum momento estabelece que se você tem que quitar dívidas de atos anteriores. Cada ato é um ato isolado, independentemente do outro. E com relação à questão desses jogadores, enfatizou que não pode prevalecer o interesse privado contra o interesse coletivo. E já disse que vota desprovendo o recurso, mantendo o Botafogo no ato. Em seguida, 3 desembargadores pediram vista. Desembargadores Rogério Lucas Martins, Marcos de Oliveira Cavalcante e José da Fonseca Martins Júnior. E nesse momento, então, por conta desses pedidos de vista, foi interrompido o julgamento e a decisão atual é de que um voto a um voto tirando o Botafogo do ato e um voto mantendo o Botafogo no ato. O julgamento vai seguir, o órgão especial só se reúne uma vez por mês. Nós não acreditamos que antes do final de 2016 o assunto esteja resolvido, mas estamos trabalhando para, evidentemente, obtermos um resultado amplamente satisfatório, que é a manutenção do Botafogo no ato. E, ainda a respeito desse assunto, eu gostaria de informar que nós conseguimos também um bom resultado, que foi a Academia Nacional de Direito Desportivo, que reúne os maiores juristas de notável saber jurídico em matéria de direito desportivo, ingressaram nos autos pedindo para dar assistência ao Botafogo. Entre os associados da Academia Nacional de Direito Desportivo, vou apenas citar 2 nomes. Temos o do ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Nelson Tomás Braga, e o atual ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte. Então, essa academia é formada pelos juristas do mais alto gabarito. E eles vieram no socorro do Botafogo, porque essa academia entende que não é uma questão isolada do Botafogo. Se eventualmente isso não vai acontecer, apenas raciocinando em tese, o Botafogo fosse excluído do ato trabalhista, isso seria um efeito cascata e atingiria todos os outros clubes. Com isso, todas as associações desportivas e de uma maneira indireta, o próprio direito desportivo estaria enfraquecido no Brasil. Então ingressaram nos autos, pedindo para assistir no Botafogo, o que é um voto, vamos dizer assim, agregamos qualidade na defesa dos interesses do Botafogo. Então, é essa situação que o julgamento terminou 1 a 1, vai prosseguir, com sorte, é possível que a conclusão ocorra até o final do ano. Eu me coloco à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Senhores conselheiros,
Quem quiser perguntar ao nosso vice-presidente jurídico, formular alguma pergunta sobre a questão do ato trabalhista, por favor, esteja à vontade. Ninguém tem alguma dúvida? Bom, e assim sendo, agradeço ao doutor Domingos Fleury a sua explanação, né?